Amém. Abra sua Bíblia em Isaías 63. Apenas o versículo 7. Glória a Deus. Diz assim: celebrarei as benignidades do Senhor e os louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos tem concedido, e a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que Ele lhes tem concedido segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Amém. Glória a Deus. Amados, lendo a palavra de Deus, vendo os feitos de Deus por seus profetas, homens de Deus, eu cheguei à seguinte conclusão: que o povo de Deus, os chamados crentes, eles vivem numa satisfação com a vida que levam. A Bíblia diz sim que Deus faz nascer o sol sobre os bons, sobre os ruins, e a sua glória se manifesta, e as pessoas que conhecem a Deus, eles estão satisfeitos com essa vida que é a bondade de Deus, que é uma bondade geral. E quando você lê essa palavra aqui, você vai observar que além da bondade geral de Deus, existem os atos gloriosos de Deus. Existe algo a mais que Deus quer que nós alcançamos. Mas como nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, e quando eu falo satisfeito com aquilo que nós temos, eu não estou falando somente de coisas materiais, eu estou também falando das coisas espirituais. Tem muitas pessoas que estão satisfeitas somente com os arrepios, estão só satisfeitos quando tem vontade de chorar. E essa bondade de Deus, você observa o seguinte: que toda pessoa, de repente, ele vai assistir um filme da paixão de Cristo, seja ele crente ou não crente, ele chora. Ele vê o testemunho de alguém, ele chora. Ele assiste um filme, ele chora. Ele sente, ele recebe a bondade de Deus, o sol, a chuva, o vestir, o calçar. Mas Deus tem muito mais para nós, amado. Eu quero que você nessa noite entenda que Deus tem mais para você. Diga para o seu irmão: Deus tem mais para você. Eu quero intitular essa palavra nessa noite: vivendo os atos gloriosos de Deus. Vivendo os atos gloriosos de Deus. A benignidade de Deus para com a humanidade, a bondade de Deus, amado. Deus é bom ou não é bom, amado? Você já imaginou se Deus deixasse para você ser Deus por 10 minutos? O que você faria? Eu detonava uma coisa, né? Eu imagino deixar 10 minutos o meu sogro sendo Deus. Misericórdia. Ali, o que ele faria, né? Ali. Imagine alguém sendo Deus. Agora, olha a bondade de Deus sobre todas as pessoas. Olha a bondade de Deus sobre as pessoas más que nós conhecemos. E Deus, a sua bondade se manifesta sobre aquela pessoa. A bondade de Deus sobre os bons e ruins, crente e não crente. Deus ama a todos. A Bíblia diz que o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal. Ele está falando não somente o mundo geográfico, Ele está falando os habitantes. Todos nós Ele ama. Mas até aquela. Aqueles que muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: você tem que morrer, você é um verme. Deus ama. Deus ama. O amor de Deus, o amor ágape, é um amor que nós só vamos conseguir compreender quando nós formos alcançados por esse amor. Eu só posso dar o que eu tenho, aí eu vou entender. Quando uma pessoa não consegue entender o amor de Deus para com aquelas outras pessoas, é porque ele não foi ainda alcançado pelo amor de Deus. É muito maravilhoso isso, amado. Quando você vê alguém, a pessoa que ama, não existe pessoas feias, não existe pessoas que não têm jeito, porque ele olha na ótica de Deus. Ele não está olhando na ótica humana. Se ele olhar na ótica humana, ele peca, ele fala um monte de besteira.
é aquilo que o pastor Ricardo acabou de dizer aqui. Paulo diz lá em Romanos 6, já estou crucificado com Cristo. Mas você percebe no dia a dia de cada crente que é um tal de subir e descer da cruz. Uma hora está crucificado, outra hora está lá no chão de novo. Eu acho que tem que pregar ele, não amarrar, né? Tem que pregar, daí ele não consegue descer da cruz. E muitas pessoas perguntam e dizendo o seguinte: mas como que eu vou andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne? Alimentando teu espírito. Quem for mais forte domina o outro. É a lei do mais forte. Se você alimenta o teu espírito, você vai dizer não ao pecado facilmente. Se você está meio assim no pecado, porque você não está alimentando totalmente seu espírito. E o que o espírito come? Leitura da palavra, oração, santidade, louvor, adoração, culto. É alimento para o espírito. E aí, amados, isso é para todos nós. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Andai no espírito e não cumprirei as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o espírito contra a carne. São opostos entre si. Então quem que você está alimentando mais? Se você consegue dominar, você está alimentando mais o teu espírito. A bondade de Deus então está sobre os bons e ruins, sobre crente e não crente. Olha, o Salmo 37, verso 1, diz assim: não te enfades por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Muitas das vezes, amado, nós como cristãos, nós olhamos para o ímpio e fazemos uma comparação assim: ele prospera, ele se dá bem, e aí nós olhamos assim, dizendo assim: por que eu não? Mas ele está vivendo a bondade de Deus. Que a bondade de Deus é sobre os bons e os ruins, os crentes e os não crentes. Os crentes estão satisfeitos com a bondade de Deus. Amado, eu quero, depois que você ouvir essa palavra, eu quero que você comece hoje a buscar os atos gloriosos de Deus. E não fique satisfeito somente com a bondade de Deus, porque a bondade de Deus é para todos. Você não, você aceitou o Senhor Jesus, você passou a ser filhos adotivos de Deus. Você tem direito se você buscar, mas se você não está satisfeito, você não busca. Agora, se você não está satisfeito somente com a bondade de Deus, você vai buscar os atos gloriosos de Deus. Mas para quem Deus preparou os atos gloriosos? Para quem que Deus preparou os atos gloriosos? Para os seus filhos. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Deus. Presta atenção nisso. Somos co-herdeiros e não herdeiros. Co-herdeiros, ou seja, nós temos direitos iguais. Direitos iguais, os mesmos direitos que o Senhor Jesus Cristo como Filho, Ele tem, nós como filhos adotivos também temos. Posso ouvir um amém? Se você tivesse entendido logo em seguida ser co-herdeiro, você já está dizendo amém, glória a Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Entender isso, amado. Então, para quem que Deus preparou os atos gloriosos? Volta o teu olhar para Abraão. Deus chamou Abraão de meu amigo. Meu amigo. As pessoas hoje se orgulham de fulano de tal é meu amigo. Ser amigo de Deus, amado. Olha para a vida de Abraão. Os atos gloriosos, eu poderia citar vários. Ele viveu a bondade de Deus e os atos gloriosos. Ele viveu os dois. Você quer viver os dois? Os atos gloriosos de Deus. Eu vou citar aqui algo, entre tantos que se destacam na vida de Abraão, o nascimento de Isaac. Foi ou não foi um ato glorioso do Senhor? Um milagre. Nos dias que nós estamos vivendo, amado, nós precisamos viver os atos gloriosos do Senhor. Nós precisamos de milagres. Quantos aqui precisam de milagres? Tem coisas que é só um milagre. Tem coisa que você olha, chega no médico, o médico olha, é isso aqui, tá? Quando não é algo impossível para a cura, às vezes se torna impossível não pagar.
que é caro demais, ele não alcança. Essa pessoa depende do quê? De um ato glorioso de Deus. Imagine agora uma pessoa vivendo com quase 100 anos. A mulher já perdeu os costumes das mulheres, ou seja, já passado anos da menopausa. O Abraão já tinha dobrado o cabo da boa esperança. E agora Deus diz para ele assim: você vai ser pai. E aí os anjos conversando, o Senhor diz assim: o ano que vem você vai abraçar o seu filho, tá? Porque Abraão estava dando uma reclamada. E a Sara, que estava preparando lá um suco, alguma coisa lá para os anjos, escutou a conversa, riu, deu risada. E no pensamento dela diz assim: como? Já perdi o costume das mulheres. Meu marido já era, quase 100 anos. E agora? E ela voltou tudo quietinho, como se ninguém soubesse nada. E vocês perceberam que o Abraão não falou nada. Começou a continuar conversando, porque ele confiava no Senhor. Ele estava vivendo os atos gloriosos do Senhor. E quando Sara voltou, o Senhor disse para Abraão: por que Sara riu? Porventura há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Nós que limitamos o poder de Deus, nós que falamos Deus é o Deus do impossível, mas a hora que nós precisamos, nós ficamos somente com a bondade de Deus e não colocamos para nós recebermos os atos gloriosos do Senhor. Se foi para Abraão naquele tempo, nós também somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, e nós temos direito desses atos gloriosos. Se você precisa nesta noite de um ato glorioso do Senhor, comece a colocar a tua fé em ação, e Deus vai começar a fazer hoje. É agora, nesse momento de culto. E a Sara quis dar uma disfarçada, disse: não, eu não ri, não. Riu sim, Sara. E você o ano que vem vai abraçar o filho. E o Abraão naquele momento, isso ele não falou, eu estou acrescentando: é isso mesmo, Sara, para preparar a cama, porque hoje nós vamos gerar o Isaac. Porque ele confiava nos atos gloriosos do Senhor. Amados, você já parou para pensar da nossa vida como crente, de pessoas aí que tem de 2 anos, de 5 anos, chega um momento na nossa vida que não em palavra, mas em atitude nós duvidamos do poder de Deus. Nós vemos alguma coisa, rouba o nosso sono, traz a angústia de coisas que para Deus basta ele fazer assim, pronto. Ou seja, você continua vivendo a bondade de Deus, mas não os atos gloriosos do Senhor. A pessoa que vive os atos gloriosos do Senhor é diferente. Não que ele só fica de braços cruzados, mas ele confia no Senhor. Mesmo no meio das dificuldades, a atitude dele é diferente. Lembra de Eliseu? O Eliseu, tudo que os projetos do rei da Síria, Deus revelava para ele. E ele avisava o rei de Israel: não vai por ali porque tem uma armadilha. E foi 2, 3 vezes. E daqui a pouco o rei da Síria disse o seguinte: reúna todos os meus oficiais aí. Tem um quinta coluna aí, tem um dedo duro aí no meio. E agora vamos mostrar quem que é o dedo duro. Vai se entregar aí, vamos falando aí, vamos falando. E um disse: não, rei, não tem ninguém aqui que é dedo duro não. O senhor sabe quem é o profeta Eliseu? O profeta Eliseu, até o que o senhor sonha aí na sua cama aí, Deus revela para ele. Até o que você sonha. Olha bem, amado, Deus conhece toda a tua vida. Ele conhece os teus pontos fracos. Ele conhece que nós não valemos nada, que nós somos cheios de defeito, mas Ele está pronto para nos amar e nos atender. Basta nós confiar, crer, buscar no Senhor e descansar no Senhor, porque Ele está agindo, que está operando. É assim? Então amanhã você reúne os melhores homens de todo o exército. Vamos cercar a casa desse homem. Descubra onde que é a casa dele, e nós vamos prender esse homem. E o exército já, o dia amanheceu, cercaram toda a casa de Eliseu. De manhã quem que levanta? O Eliseu não, Geazi, o seu moço. Levanta,
abre a porta, quando ele bate o olho, imagina você levantar assim, aqui em Guaíra, abriu a porta, tem 4, 5 viaturas da Federal e tá os homens tudo. Eu não fiz, o que eu fiz? Se você não fez nada, não precisa temer nada. Para quem anda diante do Senhor, você não teme a justiça, né, Márcia? E aí, o Geazi certamente bateu a porta e veio correndo. O homem de Deus estava, homem de Deus, estamos perdidos, estamos cercados. Olha a tranquilidade do homem de Deus. Calma. Maior é Deus do teu problema, da tua enfermidade, do teu problema financeiro, do teu problema familiar, de tudo aquilo. Deus é maior. Coloca agora diante do Senhor as suas dificuldades. Coloca diante do Senhor: maior é o nosso Deus do que o meu problema financeiro. Maior é o nosso Deus do meu problema de enfermidade. Maior é o nosso Deus das dificuldades que nós estamos enfrentando dentro do lar, na empresa, seja onde se trabalha. Maior é Deus. Quantos quer receber nesse momento? Levanta a sua mão e diga: eu recebo, eu creio. É isso. E olha bem, olha o que Eliseu fez. Eu acho que nós precisamos fazer, pastor Ricardo, essa oração do profeta Eliseu. Vem aqui, moço. Eu pergunto para vocês: Geazi era cego? Geazi era cego, sim ou não? Não. Então por que o profeta Eliseu diz assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja? Ele não era cego. Vocês entenderam isso? E a hora que ele fez a oração: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E o que ele viu? Carros e cavalos de fogo, os cavaleiros de fogo em volta de quem? Ele diz assim: em volta de Eliseu, ou seja, em volta da sua casa. Você está entendendo? O seu problema é maior que Deus? Então saia de viver somente a bondade de Deus e comece a viver os atos gloriosos do Senhor. Viva os atos gloriosos de Deus. O Abraão viveu, foi chamado de amigo de Deus, e Deus quer isso. Amado, eu tenho buscado ultimamente, e mais, alguns pastores nessa reunião me procuraram e disse assim: o que eu devo fazer para que eu possa ter mais intimidade, tenha dons espirituais? Eu falei: irmão, é ser íntimo de Deus. Quanto mais íntimo de Deus, se torna uma vida de disciplina. Foi falado aqui hoje. Mas eu não tenho tempo, eu tenho que... Levanta mais cedo. Levanta 6 horas, vai orar pelo menos uma meia hora, vai ler a Bíblia, vai jejuar, vai para o monte, se vira. Se torna amigo de Deus. Hoje, amados, se você conta algum ato glorioso de Deus, perante líderes eles ficam de boca aberta: meu Deus, acontece isso com você? Sim. Deus não é um Deus de todos nós? Ou Ele tem filhos prediletos? E por que muitos não desfrutam desses atos gloriosos de Deus? Porque estão satisfeitos com a bondade de Deus. Eu quero que você hoje, a partir de hoje, eu não quero que você deixe. Você vai viver a bondade de Deus, mas também os atos gloriosos de Deus. É exatamente isso, amado. Olhe para Jacó. Poderia também citar muitas coisas, mas no livro de Gênesis capítulo 35, eu selecionei essa parte porque ali já é um Jacó que Deus não chama mais ele de Jacó, que é enganador, usurpador, mentiroso, mas chama de Israel. Mas essa semana eu vi algo tão maravilhoso dentro da Bíblia, que Deus diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mesmo antes de Deus mudar o nome dele para Israel, mesmo antes, Deus tinha uma promessa na vida dele,
com todas as falhas de Jacó, com todos os defeitos dele, Deus diz assim: eu sou o Deus de Abraão, seu avô, de Isaac, seu pai, e sou teu Deus, Jacó. Muitas das vezes, por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes o diabo te coloca você tão pequeno, tão falho diante de Deus, que fecha a tua boca e você não consegue falar com Deus como um amigo. Sim ou não? Agora eu quero dizer para você: Deus te entende, Deus sabe. Não precisa você falar nada, Ele sabe, você conhece você por dentro e por fora. Conhece tuas falhas, teus defeitos, conhece tudo. Por que você vai esconder alguma coisa dele? Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus, amém? Você pode dizer assim: Ele é meu Deus, e a partir de hoje eu vou ser mais íntimo de Deus. Falar com Deus, para você viver os atos gloriosos do Senhor. Sabe o que aconteceu com Jacó? Jacó, ele passou o Val de Jaboque, teve uma experiência com Deus, lutou com o anjo tocou na sua juntura, ele passou do outro lado meio manco, reconciliou, já era uma outra pessoa que reconciliou com seu irmão ali, e eles já foi morar num determinado local. E aí quando chega agora nesse capítulo 35 aqui, o que acontece? Acontece o estupro de Siquém na Diná. E aí todos se reúnem. O Siquém era príncipe, ele recebeu o nome de Siquém, do mesmo nome da cidade. Ele falou para o seu pai que queria casar com Diná, mas os irmãos não aceitavam, e eles lutaram ali, e não rejeitaram, tiveram um plano. Nós aceitamos só simplesmente que você casa, mas nós temos um costume: todos os homens têm que ser circuncidados. Porque o plano deles era o seguinte: fazer qualquer cirurgia, uma recuperação é terrível. E eles tinham feito uma circuncisão, cortado o prepúcio. Imagina, eles tinham que ficar vários dias deitados. Se fosse andar, tinha que andar com as pernas meio abertas ali, não podia nem andar. Imagina, né, doutor? Uma cirurgia é meio complicado agora fazer uma circuncisão, mas eles tinham o plano deles. A hora que eles estiverem na recuperação, nós matamos todos eles. E foi o que eles fizeram. Só que eles não pensaram que todas as cidades em volta eram interligadas à questão de Canaã. E agora eles vinham atacar o povo de Jacó. Quantas pessoas mais ou menos você lembra que Jacó tinha a sua família? 70 pessoas. Era entre filhos, filha, empregados que trabalhava com ele, ele cuidava. 70 pessoas. Vai enfrentar agora um exército de várias cidades de mais de 5.000 pessoas. O que acontece com isso, amado? Precisa do quê? De um ato glorioso do Senhor. Jacó, se fosse em outro tempo, porque os filhos trouxeram ouro, trouxeram pedras preciosas, prata, trouxeram um monte de coisa aqui, e chegaram ali para o pai dele. Sabe que o pai dele agora é um outro homem, é uma pessoa transformada, é uma pessoa alimentada pelo Espírito de Deus, é uma pessoa que tem Deus morando na sua casa. Vocês sabem o que vocês fizeram, meus filhos? Foi exatamente nesse culto que Israel ou Jacó fez que a sua esposa Raquel se converteu. Porque até aquele momento era uma idólatra que escondia o ídolo que ela roubou do pai dela. Foi ali que ela se converteu. E o Jacó pregou, obedeceu. O Senhor diz assim: você vai sair daqui e vai para tal lugar, e lá você vai levantar um altar para mim. Agora ele tinha que passar no meio daquele exército do povo de Siquém e de outras cidades ali da cidade de Canaã. E os filhos deles depositaram todo aquele fruto de roubo deles. E inclusive agora a Raquel coloca o seu ídolo. Eu imagino o seguinte: naquele momento, quando Jacó olhou para ela, se fosse um carnal, você quase tirou a minha vida, o seu pai ia me matar, porque eu disse que aonde tivesse que o ídolo que pudesse matar. Ele podia fazer isso, mas agora é uma pessoa transformada. E naquela hora que ele olhou para a esposa: eu te perdoo, Raquel, porque ela estava se posicionando com Deus. E a hora que ele pegou e enterrou, a Bíblia diz que ele enterrou todas aquelas coisas, e ele saiu na frente junto com o seu povo. E se você ler ali, dá a entender que todo o exército inimigo ficou paralisado,
não se mexeram com as armas e ele passou no meio deles. E foi até o momento onde Deus direcionou, levantou o altar. Isso é o quê? Ato glorioso de Deus. Deus quer que nós vivamos os atos gloriosos de Deus. Nosso Deus não muda. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele fez, operou atos gloriosos na vida dos seus servos, Ele opera ainda hoje os atos gloriosos nas nossas vidas, amado. Ele age dessa forma, amado. O livramento de Deus nessa cidade foi algo maravilhoso, amado. José viveu atos gloriosos de Deus, amado, cumprindo os seus projetos. Tome cuidado de estar vivendo os atos gloriosos de Deus, mas também não reconhecendo, não sendo grato por aquilo que Deus faz. É outro perigo, porque tem muitas pessoas que recebem os atos gloriosos do Senhor, mas ele é ingrato. Ele não agradece a Deus, ele não reconhece quem fez. E isso nós devemos em todos os lugares aonde nós formos, que a glória de Deus seja manifestada e que nós possamos mostrar as obras gloriosas do Senhor, os atos gloriosos do Senhor através da nossa vida. Isso é uma atitude de agradecimento. Agradecer a Deus todos os dias. Os discípulos perguntaram, olha o que os discípulos perguntaram para Jesus: o que eles receberiam por ter deixado tudo para servir o Senhor? Eles já estavam vivendo a bondade do Senhor, mas ele disse assim: o que nós? Jesus estava conversando com respeito à recompensa. E nós que deixamos tudo para te servir, o que vamos receber? E o Senhor respondeu o que para eles? 100 vezes mais aqui na terra, e no futuro a vida eterna. Mas isso com esforço, com luta, não é de braços cruzados, é batalhando. 100 vezes mais nós vamos receber aqui na terra, se nós crermos e buscarmos os atos gloriosos do Senhor. Amados, o tempo que nós temos vivido, eu tenho vivido os atos gloriosos do Senhor. Cada passo que eu dou, eu vivo os atos gloriosos do Senhor. Hoje mesmo eu estava agradecendo o meu Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Tem coisas assim que, se você for contar às vezes para as pessoas, se ele só vive na bondade de Deus, ele não vai acreditar, ele vai rir. Agora, Deus tem poder de fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. Muito mais. Você pode estar perguntando: como posso viver os atos gloriosos de Deus? Sabe como? Ter intimidade com Deus, ser amigo de Deus. A nossa essência tem que ser Deus. Ser amigo de Deus, ser íntimo de Deus. Quando eu falo ser amigo de Deus, não é ser um legalista, não é ser aquele cara que quer ser um santarrão, mas não é nada, não é isso não. Ser amigo de Deus é algo, amado, não é que não, eu tenho que ficar grudado aqui, não, mas não é isso não. Eu tenho que ficar aqui, daqui a pouco a pessoa, é a mesma coisa, o soldado tem que estar preparado, certo? Daqui a pouco você chama alguém, vamos lá expulsar um demônio. Não, eu não posso ir, porque eu tenho que consagrar minha vida ainda, eu tenho que jejuar, e aí o seguinte, não posso. Amado, você está preparado ou não está preparado para ser o servo do Senhor? Você tem que estar preparado para viver os atos gloriosos de Deus também. E tem muitas pessoas que a atitude deles se posiciona como se fosse melhor do que os outros, e nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos filhos, e a herança é para todos nós. A bondade é para todos, e os atos gloriosos para aqueles que o buscam e querem viver isso. Ser íntimo de Deus. Se Deus chamou Abraão de meu amigo, Deus pode chamar algum de nós de meu amigo e de minha amiga. Você já imaginou Deus dizer assim, olhando para você: fulano de tal, lá é minha amiga. Sabe a Cláudia? É minha amiga. Não se orgulhe não.
que Ele é amigo também da Gisele, da Manuzinha, da Keila, da Tainara. Ele é amigo do Cláudio, do Adriano, do Tchequinho. Ele é amigo do Rafa. Ele é amigo do Márcio. Ele é amigo de todos. Você está entendendo isso, amado? Não deixe que às vezes o inimigo tape a tua boca. Começa a conversar melhor com Deus. Começa a rasgar o teu coração diante do Senhor. Senhor, eu quero ser isso. Eu quero ter mais. Eu preciso ter mais uma experiência com o Senhor. Se você esperar ser perfeito para vir servir o Senhor, você nunca vai servir o Senhor. Venha como está e não permaneça como está. Deixa Jesus fazer a obra da tua vida. Deixa Ele limpar, deixa tirar os carrapichos, deixa Ele fazer. Porque se Ele um dia, Ele conseguiu fazer uma transformação na minha vida, para você nada é impossível, amado. Ele mudou. Então tenha intimidade com o Senhor. Viver os atos gloriosos de Deus. Quantos aqui querem viver os atos gloriosos do Senhor? Então se coloquem em pé em nome de Jesus.